Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Olá, então vamos agora no nosso curso de Segurança no Desenvolvimento de Software. Vamos falar do módulo 3, a quebra de controle de acesso, é o último módulo dessa aula 3 e justamente visa atender o item 2.1.6 da nossa ementa. Vamos entender um pouco melhor o que é esse item quebra de controle de acesso, porque inclusive ele tem uma questão aqui que é importante de entender. Deixa eu tirar minha cara daqui para ficar mais fácil da gente ver. E basicamente é o seguinte, esse item é um item que foi resultado da fusão de dois itens que haviam no OWASP Top 10 de 2013. Então, no OWASP 2013 tinha aqui no OWASP 2013 tinha o número 4, era o referência insegura, e o número 7 era falta de controle de acesso, ou Missing Function Level Access Control, quebra do controle de acesso. Então, basicamente, eles juntaram esses dois pontos, porque realmente faz todo sentido. Eu sempre que explicava esse item do referência insegura aqui, a primeira coisa que eu falava é, não faz sentido estar fora de controle de acesso, porque é a mesma coisa, é o mesmo problema, só que esse é um caso particular do controle de acesso. O controle de acesso é um problema mais amplo, a referência insegura é um problema mais específico dentro desse problema mais amplo. Então eles juntaram esses dois itens e criaram no OWASP de 2017 o quebra de controle de acesso. Então saibam que a gente falando sobre isso aqui, a gente está falando sobre esses dois itens já do OWASP 2013. Inclusive eu vou falar especificamente sobre referência insegura, porque é um problema sério realmente, tá? E o que é exatamente a quebra de controle de acesso? Bem, antes de mais nada, primeiro, quebra de controle de acessos é porque a tradução está em português de Portugal. Eu copiei lá da apostila do próprio OWASP, então está controlo aí, mas é controle, tá aqui para nós aqui no Brasil. Então, o que é controle de acesso? Basicamente é aquela parte do seu sistema que é responsável por garantir que cada pessoa só consiga ver os dados que ela pode ver, que ela só pode alterar os dados que ela tem direito de alterar. Então, é basicamente uma parte lá do seu sistema que controla esse tipo de coisa. Todo sistema que requer alguma coisa de confidencialidade, privacidade ou integridade tem lá essa função. Como é que você implementa isso? Você pode ter usado uma ferramenta própria para isso, você pode usar um framework que faz essa verificação para você, você pode ter implementado na mão, pode ter colocado um monte de if no código para ver se o cara tem direito ou não tem direito, mas isso aí não interessa. Esse código que faz esse tipo de controle é o que a gente chama de controle de acesso. Então, em qualquer sistema que tenha requisito de confidencialidade, lógico, se o seu sistema não tem nenhum requisito de confidencialidade, não se importa com privacidade, não tem problema de integridade também, não precisa, mas isso daí é uma raridade. Qualquer sistema vai precisar, no mínimo, de integridade. Então, você sempre vai ter alguma forma de controle de acesso. O usuário se autentica no seu sistema, então você sabe que o usuário é fulano de tal, e daí você tem a informação de alguma forma de que quais dessas informações aqui, essa daqui ele não pode acessar, essa aqui ele pode, essa aqui ele pode, essa aqui ele não pode. Essa função aqui ele pode acessar, essa função aqui ele não pode, essa daqui também não, essa outra aqui ele pode, e por aí vai. Cada função do sistema que o usuário pode acessar ou não, e cada informação que ele pode acessar ou não no sistema, esse é o código que vai fazer. Se for mal feito, vai ser um monte de if lá com condição direta no código, eu já vi isso. Sistemas inteiros que eram um monte de if, que é um problema, porque no final das contas você precisa alterar um direito de acesso, vira um inferno completo, tem que praticamente refazer o sistema todo. Geralmente o pessoal faz uma coisa mais ou menos organizada e coisa e tal, com uma função de controle de acesso, mas justamente a gente vai ver exatamente qual é esse problema, porque justamente a quebra do controle de acesso é quando, devido a alguma falha no seu controle de acesso, repara aqui que o nosso desenvolvedor ele esqueceu uma brechazinha aberta, e através daquela brecha, um usuário que não tenha direito de ver determinada informação
ou não tenha direito de usar determinada funcionalidade, ele consegue acessar essa funcionalidade. Mas, professor, os desenvolvedores fazem isso? Fazem, muito, é muito comum esse tipo de problema. E eu vou dar 3 exemplos de problemas que são, dentre esses muitos comuns, esses são os mais comuns de todos. Problema número 1, verificação apenas no menu. Como é que funciona esse sistema? O rapaz desenvolveu um sistema web dele muito bacana, com um menu lá bonitinho. Quer ver? Deixa eu abrir um sistema aqui. Então ele abriu aqui, ele cria o menu conforme o usuário autenticado. Então o usuário só vê os menus que ele tem direito de ver. Mas veja, cada menu que você clica aqui, ele vai te direcionar para uma página, certo? Então você tem a URL aqui da página que ele direcionou. Qual que é o erro que a pessoa, que o desenvolvedor comete? Ele checa, na hora de montar o menu, ele checa o que o usuário tem direito de ver, o que ele não tem de ver. Mas ele não checa na página em si. Aí o que acontece? Se alguém souber a URL completa da página, o caminho completo da página, basta ela colocar o caminho completo que ela chega lá naquela página que não era para ela poder ver essa página. Então, isso é um erro muito comum. O desenvolvedor acha que, bom, se o usuário não vai ver o menu, ele não vai saber a URL. Mas isso não é verdade. O cara pode saber a URL vendo o colega que trabalha do lado acessando aquela página, ele pode ver a URL fazendo um sniffer na rede, ele pode ver aquela URL num print de tela em algum outro lugar. Então, não, o usuário tem como saber a URL, às vezes até por coisa óbvia, né? Por exemplo, quando se usa MVC, é muito comum você usar os mesmos padrões. Get, list, edit, não sei o que lá. Então, mesmo que o cara não saiba exatamente qual é a URL que ele tem que chamar para ter acesso àquela função, ele sem querer, ou com um pouquinho de capacidade, ele vai lá e identifica essa URL e chama ela diretamente. Se você não verifica de novo lá, ele tem que verificar na página, tem que verificar no menu, mas tem que verificar na página também, você tem uma quebra de controle de acesso. Outro caso que é muito comum, mas muito comum mesmo, o sistema ele checa em todas as páginas. Parabéns, esse desenvolvedor foi muito mais esperto que o anterior. Ao invés de verificar só no menu, verificou em todas as páginas, mas as páginas são cheias de chamada AJAX, ou seja, a própria página chama um web servicezinho para pegar informações e mostrar na própria página. E adivinha, o web service, o desenvolvedor pensa assim, ah não, mas o web service quem vai chamar é a própria página que eu desenvolvi, então não tem problema, não preciso botar a validação ali. De novo, está errado. O atacante vai saber o seu web service, ele vai saber chamar diretamente aquele web service, vai poder pegar informações diretamente. Então, isso é um problema muito comum isso também, de ter web services sem verificação de controle de acesso, às vezes até sem nem verificar se o usuário está logado, é impressionante. Mas vamos falar isso mais adiante em detalhe. Mas então, é aquele negócio, se tiver uma única página, mesmo que o cara verificou em todas as páginas do menu, coisa e tal, mas tem uma página lá no fundão que está solta e não tem verificação. Eu achei um caso desse num sistema de um Detran de um estado brasileiro, realmente uma coisa assustadora, era uma função super sensível, todo o sistema tinha validação de controle de acesso, mas tinha uma página específica que se você soubesse a URL completa, você botava lá, caía na página e podia fazer uma ação, e era uma ação ultra sensível a ponto de eu colocar no relatório que havia suspeita de que tenha sido proposital isso, ou seja, o desenvolvedor deixou assim, porque ele poderia depois se beneficiar com um tipo de golpe daquilo ali. Não sei, eu só entreguei o relatório, o pessoal depois avaliou isso. É coisa antiga, tá, gente? Eu tô falando aqui, mas tem mais de 10 anos, então certamente já não tem mais esse problema, e eu também não vou falar de qual estado brasileiro que era. Mas esse tipo de coisa acontece. Às vezes fica uma página solta que você não verificou de controle de acesso e dá esse problema. Ou um web service solto. Um outro caso muito comum, e isso daqui é justamente aquele outro ataque que é chamado de referência insegura, é quando o sistema verifica sim o direito de acesso à função, mas não aquele dado específico. Então a gente vai ver, vou explicar direitinho isso, mas você entra lá e, por exemplo, você vai tirar a segunda via da sua conta de telefone. Você vai lá no site da empresa de telefone, fornece os seus dados, se autentica, aí pede para tirar a segunda via, ele mostra uma tela para você com a sua segunda via da conta, e nessa tela tem alguma coisa assim, segunda via,
ponto PHP, vamos dizer. Interrogação, ID igual a 25. Beleza, isso aí é a sua conta. Aí você vai lá e bota 26. E adivinha o que acontece? Você vê a conta de outra pessoa. Então, ou seja, você tem direito a essa página, a essa funcionalidade, a funcionalidade de segunda via? Sim, você tem direito a essa funcionalidade. O sistema não errou ali, mas ele errou ao não verificar se você tem direito a outra parte, ao dado específico, aquela ficha específica. Isso é a referência insegura. Estou dando só uma palhinha aqui, a gente vai falar em mais detalhes sobre isso nesse momento, daqui a pouquinho. Bom, isso daí algumas vezes é chamado aí pela comunidade hacker aí como hotspots. Para vocês saberem o termo, hotspot por quê? Porque se você souber aquela URL inteira, você entra no sistema sem precisar ter login e senha, né? E você tem 3 níveis disso, como eu falei. Primeiro, você tem páginas que não verifica nem se o usuário está autenticado. Ou seja, se você souber aquela URL, mesmo que o usuário não esteja autenticado, nem deu login e senha, ele já entra no sistema, já pode ver alguma informação, já pode fazer alguma coisa. Em outros casos, chega a verificar se o usuário está logado, mas não verifica se o usuário tem acesso àquela função. Porque às vezes no sistema, tipicamente, você tem usuários com níveis diferentes de acesso. Você tem usuários que podem fazer muita coisa no sistema, mas você tem usuários que não podem fazer muita coisa, que têm poucos direitos de acesso. Às vezes o cara loga como um usuário que tem poucos direitos de acesso, mas se ele souber a URL completa de uma função que requer um nível maior de acesso, ele vai colocar lá e vai identificar esse problema. E um terceiro nível, como eu falei, é justamente a referência insegura. É quando o usuário tem direito de acesso àquela função, então ele é checado, verifica que o usuário está logado, tem acesso à função, mas não checa se tem acesso àquele registro específico, aquela informação específica que está sendo mostrada na página. Então são esses 3 grandes grupos de problemas que a gente encontra em quebra de controle de acesso. São coisas que são muito simples, são falhas do desenvolvedor. O desenvolvedor deveria ter feito isso, mas esqueceu numa página, na pressa, ali na hora de produzir o sistema, esqueceu isso, e isso vira uma vulnerabilidade bem comum, como vocês veem, é o A5 do OWASP. Então vamos ver aqui. Bom, aí tem algumas coisas conceituais sobre controle de acesso. E qual que é essa coisa conceitual principal? É que, em tese, o seu controle de acesso nunca é perfeito, ele sempre tem a chance de ser contornado. Onde quer que você controle, onde quer que você coloque o seu controle de acesso, se um eventual atacante conseguir ir além no seu sistema, ir um passo além, uma camada além, ele vai conseguir contornar o seu controle de acesso. Então, por exemplo, você tem aqui o seu sistema, o usuário acessa o navegador chama a aplicação web, que chama o servidor de aplicação, que chama o banco de dados. Aí vamos supor que você colocou o seu controle de acesso no servidor web, na página JSP ou na página ASP.NET. Se por um acaso um atacante conseguir um acesso ao seu servidor de aplicação, que está depois dessas páginas, ele consegue ver todas as informações. Ele consegue ver todos os dados. Então isso é um problema. E como é que a gente resolve esse problema? Bem, a questão toda, a diretriz geral é: quanto mais próxima do dado estiver o controle de acesso, melhor. Menos chance você tem de contornar esse controle de acesso. Então você jamais faria um sistema web em que você coloca o controle de acesso em JavaScript. Imagina, seria uma loucura isso, porque lógico, o JavaScript está na máquina do usuário, é muito fácil contornar isso. O cara pode conectar direto no servidor web, pode conectar direto no servidor de aplicações, pode conectar direto no banco de dados. Ele tem muitas oportunidades de quebrar o seu controle de acesso. Quanto mais você joga para cá, melhor. Então, nunca na camada de interface. Inclusive, por isso que sistemas cliente-servidor eles caíram em desuso, porque, na verdade, no sistema cliente-servidor, a camada de interface é o próprio sistema. Então, é muito fácil alguém conectar diretamente no banco de dados. Então, em sistemas web, ou sistemas mobile, ou sistemas celulares, enfim, você colocar no servidor de aplicações é o melhor, ou seja, na camada de dados de negócios
é o ideal. Colocar no banco de dados é uma possibilidade também, tá? Você pode colocar no banco de dados, é melhor em termos de segurança, porém do ponto de vista operacional é muito complicado, então por isso que não se usa no banco de dados o controle de acesso. Bancos de dados tipicamente não têm uma capacidade de controle de acesso muito refinada, de forma que se você colocar o controle de acesso lá, você vai ter muita dor de cabeça na hora de implementar esse sistema. Assim, possível é, tá? Eu já vi sistemas com controle de acesso no banco de dados, em que você não pode chamar nenhuma tabela, você só pode chamar procedures e as procedures fazem as verificações de dados. Em tese, você poderia até fazer um sistema cliente-servidor seguro dessa forma. Se você tem todo o cliente sem nenhum controle de acesso. O cliente ele não consegue fazer nenhum select, nenhum update, nenhum insert em tabela nenhuma no banco de dados. Tudo que ele consegue fazer é chamar procedures, e as procedures elas fazem a verificação de dados de direitos de acesso lá. Isso em tese é possível, mas como eu falei, é muito trabalhoso. Então, a maior parte das vezes, a situação mais comum de você ter aqui é realmente você ter esse caso aqui. É o absoluto mais comum em aplicações web e qualquer outra aplicação que você tenha mais de uma camada, né? Ou seja, você coloca na camada imediatamente anterior ao banco de dados. E o que você faz só para garantir a segurança é garantir que essa segurança entre essa última camada e o banco de dados é uma boa segurança. Eu não vou falar muito nisso aqui, porque a gente vai falar mais lá na frente no curso, quando a gente vai explicar exatamente como é que você faz para garantir a segurança da conexão no banco de dados. Mas em tese é também o objetivo dessa aula, né? Você evitar o contorno do controle de acesso. Bom, então qual que é a recomendação geral para evitar a quebra de controle de acesso? Isso vale para todos os tipos de controle de acesso que a gente vai ver aqui. É simples, é bem simples, na verdade. É você ter uma função central única de controle de acesso no seu sistema. Então você vai ter um módulo, uma função, alguma coisa que cada... bom, primeiro, quando você for montar o menu do seu sistema, você vai perguntar quais itens do menu aquele usuário tem direito para essa função. E depois, nas páginas do seu sistema, em todas elas, não pode deixar nenhuma, você vai perguntar para essa função centralizada se o usuário tem direito de acessar aquela página, para ter garantia. Lembra? Não basta checar no menu, você tem que verificar em cada página se o usuário tem direito de acessar aquilo ali. E também tem direito àquele registro específico que ele está visualizando. E também em todos os web services você vai chamar essa função de controle de acesso para saber se o usuário está logado, se ele tem direito de ver aquela informação, né? É lógico, eu não fiz a exceção aqui, mas evidentemente páginas públicas ou páginas em que não tem nenhuma informação confidencial, privada, ou que requeira integridade, você não tem esse problema, você pode deixar o usuário ver aquelas informações sem checar o controle de acesso, né? Da mesma forma, em tese, você pode ter um web service que só fornece informações públicas. Nesse caso, não tem problema. A gente está falando tudo aqui especificamente de informações confidenciais, privadas ou que necessitam de integridade. Então, esse é o grande controle. Essa é a grande forma de resolver isso. Essa função de controle de acesso pode ser alguma ferramenta que você use, já tem algumas ferramentas no mercado que fazem esse tipo de controle de acesso. Pode ser você mesmo implementando, tem alguns segredos para isso, a gente vai falar mais adiante, mas, enfim, não tem muito segredo, é você saber para aquele usuário o que ele tem direito, o que ele não tem direito. E bom, agora vamos ver os casos mais específicos de problemas, na prática, né? Então eu vou mostrar aqui um caso de uma empresa de São Paulo que teve um problema desse já faz algum tempo, até de 2012. Eu propositalmente prefiro usar notícias antigas porque isso garante que esse problema já foi corrigido, então eu não estou expondo nenhuma empresa aqui a nenhum problema. Eu evitei, eu cobri o nome da empresa, mas não é difícil você descobrir. E o que aconteceu? Essa empresa é uma empresa que ela é concessionária do Estado. Então, se a pessoa precisa tirar a segunda via da conta, né, pode entrar lá, não é de telefonia, é de outra coisa, você entrava lá, pedia sua segunda via, e acontecia exatamente o que eu expliquei. Você tinha lá um dos parâmetros
na hora de emitir a sua segunda via era o seu CPF. Olha que lindo, que singelo. Então você quer ver, você sabe o CPF do Lula, quer ver se o Lula tinha alguma conta em aberto nessa empresa, você pode botar o CPF do cara lá e você vai ver a informação. Isso, evidentemente, é quebra de privacidade, né? Você está quebrando a privacidade até na era da LGPD, seria um custo enorme para isso, mas não é só isso, não. Pensa bem, você está expondo informação do cara, o cara está devendo, eventualmente, conta dessa empresa. Mas é pior do que isso. Esse tipo de conta, muitas vezes, pode ser usado para comprovante de residência. Você não teve que fazer isso? Quando você vai abrir conta em banco ou vai fazer alguma operação, você tem que comprovar a residência com uma conta de uma dessas empresas concessionárias do Estado? Então, você pode imprimir uma conta de outra pessoa. Isso pode te ajudar, certamente, a abrir uma conta indevida, fazer uma comprovação que, em tese, você, embora você não more naquele lugar, você tem um comprovante de residência daquele lugar. Então, assim, é um vazamento muito sério. Isso foi um escândalo na época. Eu até trabalhei na equipe de emergência para corrigir o problema, e eu sei que já foi corrigido logo em seguida, e hoje em dia eles até já mudaram totalmente o sistema, mas enfim, é um caso clássico de referência direta, referência insegura. Como eu expliquei, eu já tinha falado aqui, você tem aquela URL, tal, site tal, ID não sei das quantas, ou um parâmetro qualquer aqui, aí mostra os dados seus mesmos, os dados corretos que você deveria ver. Mas se você ficar mudando o número aqui, você consegue ver de outras pessoas. Isso é um absurdo. E isso quebra a privacidade das pessoas, pode revelar informações sensíveis e até coisas piores, né? E esse tipo de ataque, gente, é muito comum, mas é muito comum. Isso acontece tanto, mais tanto, que vocês não fazem ideia. Até bem pouco tempo atrás tinha uma grande empresa de cartões de crédito, um grande banco brasileiro, que você conseguia ver conta de cartão de crédito de outras pessoas desse jeito. Olha só, olha isso. Porque o cartão de crédito, você sabe, diz até onde é que a pessoa gastou o dinheiro, em que ela gastou, esse tipo de coisa. Realmente uma falha enorme isso daí. E qual que é o segredo disso daí, no final das contas? Controle de acesso. Você tem que checar na sua aplicação se aquela pessoa que está autenticada, ela tem que estar autenticada, ela tem direito de ver aquela conta específica, né? E lembra, a gente fez o exemplo com esse parâmetro aqui na URL, mas não é só com o parâmetro na URL não, tá? Esse parâmetro pode estar no iframe, que é uma chamada dentro da página, é como se botasse uma página dentro da página. Pode estar numa chamada AJAX. AJAX é quando uma página web chama um web service. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. E pode estar também numa página do tipo post, ou seja, quando você tem um input desse tipo aqui, e aí tem uma informação, e isso daí vai para o servidor. Da mesma forma, isso tudo aqui, gente, o atacante pode alterar. Pô. Você consegue alterar páginas web, vocês sabem disso. Clica com o botão direito, inspect, vai lá, mexe no que vocês quiserem, muda o que vocês quiserem na página web. Tem até alguns plugins que ajudam isso, a fazer isso, enfim. Não pode contar com isso daí. Um caso curioso desse de ataque pelo campo Raiden foi do sistema de imposto de renda da Austrália, no ano 2000. No ano 2000, coisa antiga, já foi resolvido, não tem mais isso. Mas no ano 2000 descobriram uma falha. Lógico, lá no SCPF, eles têm um outro número lá de identificação de contribuinte, que eu não sei de cabeça, mas... Enfim, você conseguia pegar o imposto de renda de todo mundo. Olha que beleza. Imagina a festa que foi. Já corrigiram também, felizmente, né? Bom, um outro caso de ataque de referência indireta é um caso curioso que eu conto num vídeo lá no canal SafeSource. É uma dica de como ganhar no avião do Faustão. Essas promoções que tem aí que... compre não sei quantos produtos da marca XYZ e você ganha um cupom e você pode ganhar um avião cheio de coisa, não sei o que lá. Tem um ataque de referência insegura muito fácil de fazer nesse tipo de sistema, que certamente foi feito, porque vocês podem reparar que eles passaram a exigir que você mostre a compra, o cupom de compra, a embalagem do produto e mais um monte de coisa, justamente porque o nego usou esse ataque de referência insegura. Mas eu não vou falar aqui não para não perder tempo, isso é uma curiosidade, não é algo que seja muito pertinente ao nosso curso. Lá no canal SafeSource tem um vídeo que eu descrevo isso em detalhes. E qual que é o problema dessa referência insegura? Bem,
tem duas coisas aí. Uma coisa é o seguinte, a referência óbvia facilita esse ataque. Se a sua referência é um CPF, é um número de registro, é um login, é um e-mail, alguma coisa assim, fica mais fácil para um atacante saber o que ele vai atacar. Então, por exemplo, no caso daquela empresa concessionária de São Paulo, era pelo CPF. Então, ou seja, se você quer saber o dado de alguém, você busca o CPF daquela pessoa, coloca lá e já funciona. Então, isso aqui piora a situação. A referência concisa também facilita, ou seja, você tem números pequenos, o 33 é a sua conta, se eu botar 34, você vai ver a conta de outra pessoa, é fácil de ver. Se você usa alguma coisa como, por exemplo, um GUID, que é aquele número grandão que o computador gera para a gente automaticamente, se você usa um GUID, ele é mais difícil, porque se você vier aqui trocar esse A aqui por B, pode ser que não seja um número válido, entendeu? Esse número aqui é o que eles chamam de número esparso. Muito poucos desses números aqui são válidos. Então, se você trocar um pedaço deles, você não vai... Daria muito trabalho para um atacante ficar tentando números até achar um número válido. Mas tudo isso daqui é observação, tipo assim, é facilitar ou não facilitar. A questão principal é o controle de acesso. O que você deve fazer é autenticar o usuário e garantir que ele está vendo apenas informações que ele tem direito de ver. Se você está fazendo o controle de acesso certo, essas outras coisas aqui ficam redundantes, não precisa checar isso. Você pode continuar usando o CPF e o e-mail, desde que você garanta que só vai mostrar para a pessoa que tem direito de acesso. Se você não pode fazer isso, em algumas situações pode acontecer de você não ter como autenticar o usuário, pelo menos usar esse tipo de coisa, usar o número GUID para referência, de forma que a pessoa não consiga fazer uma busca direta por tentativa e erro nisso daí. Então esse aqui é o problema da referência insegura, que agora está junto na quebra de controle de acesso, e aqui a gente vai ver o problema do controle de acesso via web service ou alguma coisa assim. A gente já explicou que uma possibilidade é o desenvolvedor esqueceu de verificar alguma página. Então isso é um problema, isso é uma falha, mas não tem muito o que explicar, é só isso. O desenvolvedor não colocou nenhuma validação naquela página, se alguém usar o URL completa vai chegar na página. Agora, a questão do Ajax é mais complicada, né? Ajax é uma forma de web service. Na verdade, web service ou Ajax, tanto faz. O ponto é, muita gente não se toca que você pode chamar diretamente um web service. O web service ele é quase como se fosse uma página também. Então você pode chamar diretamente e evita. E com isso, se esse web service não tiver uma preocupação de segurança, não tiver um controle de segurança, você vê informações indevidas. Isso daqui vai ser chovendo molhado para muita gente, mas eu já descobri dos meus cursos que eu dou que muita gente não sabe o que é um web service. Mesmo gente que trabalha com desenvolvimento, às vezes não tem ideia da questão do interesse, da coisa teórica por trás disso. Né? Qual que é a ideia do web service? A ideia do web service é você fornecer uma maneira simples e fácil de uma aplicação acessar outra aplicação. Porque, veja, na internet você tem uma série de funções que são gratuitas. Vou dar um exemplo que é o exemplo mais fácil de todos. Consulta de CEP. Consulta de CEP tem lá uma página nos Correios que você pode entrar lá, digitar um nome de rua e você vai saber o CEP daquela rua. Excelente isso, para nós humanos é muito útil, volta e meia a gente usa isso, tudo bom. Agora imagina a seguinte situação, eu tenho uma aplicação e eu preciso fazer uma consulta de CEP. O que eu posso fazer? Eu posso chamar essa mesma página, você sabe, é tudo requisição, HTTP request, HTTP response. Então o meu programa no servidor, ele pode criar um HTTP request lá para a página do correio e pedir o CPF na exata mesma página que as pessoas consultam. Qual que é o problema de se fazer isso? O problema é que a resposta que você recebe dessa página ela é cheia de coisa, tem formatação, tem desenho, tem um monte de informação que só é útil para humanos, não é útil para um sistema. Então qual que é a ideia do web service? O web service é uma página web igualzinha a qualquer outra, só que é uma página direcionada para ser chamada por sistemas. Então ela não tem floreio nenhum, ela não tem formatação, não tem nada muito complicado, ela tem recebe uma informação e retorna outra informação, e é só a informação de uma forma simples do outro sistema entender.
Então isso é um web service, é uma página web, como outra qualquer, só que direcionada para sistemas, né? Então tem um retorno apenas com informações necessárias, não tem informações ambíguas, desnecessárias, enfim, tem uma série de coisas, tratamento de erro e exceções, porque se der uma mensagem de deu erro, é complicado para outro sistema saber, né? Para nós humanos é fácil, vai estar a mensagem lá, deu erro, mas para outro sistema pode ser mais complicado. Então, essa é a ideia. Existem dois grandes protocolos de web service hoje em dia. O SOAP, que é o Simple Object Access Protocol, que usa XML, e basicamente você dá um post para a página, dá os parâmetros na forma de um XML com um monte de parâmetros, e o Content Type é Application SOAP XML, de forma que aí essa página web vai receber isso daqui, vai tratar isso daqui, se não me engano é uma página que retorna valor de ação, e vai retornar para você um outro XML com essa informação toda. O SOAP é um bom protocolo, ele é um protocolo bastante extenso, a gente falou sobre XML já nessa aula, então ele tem toda uma parte de definição, a WSDL, tem tudo, é muito completo, como todos os XML, é muito completo isso daqui. Então tem até essa questão que acaba se tornando um pouco frágil do ponto de vista de segurança. Por exemplo, se você pegar uma página de um web service, esse caso aqui que está na tela, você vai ver a definição do web service, você pode botar numa ferramenta chamada SOAP-UI, que é uma ferramenta muito usada por desenvolvedores, inclusive, para testar web services, e ali você pode ver tudo do web service, ele vai mostrar para você tudo que tem ali, tudo que você pode fazer naquele web service, pode testar e coisa e tal, então realmente é tão fácil usar um web service SOAP que chega a ser um pouquinho inseguro. Bom, e além do SOAP, como o SOAP ele é muito prolixo, tem muita informação, muitos tags, muita coisa, surgiu a necessidade de se usar uma outra linguagem mais simples. E foi daí que surgiu o REST. O REST é um outro protocolo de web services, significa Representational State Transfer, e geralmente é associado ao JSON. JSON é esse formato aqui. Então, ao invés de você ter XML, que é aquele outro formato que você conhece, você tem o JSON no REST. Assim, geralmente, tá? Porque não tem nada que impeça de você ter um REST com XML ou um SOAP com JSON. Tá? Você pode ter as duas coisas. Não tem, uma coisa não está ligada à outra. A questão é, geralmente, quando tem um SOAP, você usa XML, quando você tem um REST, você usa JSON, né? E o JSON, você pode ver, ele é muito mais compacto, ele tem muito mais informação por caractere, no total não tem muito caractere desnecessário, né? Então a terminação, por exemplo, não precisa, ele abre chave e fecha chave, que é um caractere só para definir um bloco, não precisa fazer como no SOAP, que você tem a tag de abertura, a tag de fechamento com uma barra. Então o JSON é muito mais simples. E isso aqui, por acaso, é até uma situação de um sistema que eu fiz teste, por isso que está com as coisas cobertas aqui, porque olha só, é um caso clássico de quebra de controle de acesso, tá? É um sistema que eu estava avaliando, um sistema de uma empresa de imóveis, uma empresa grande de imóveis, em que era um Ajax, você tinha a página inicial, tinha um monte de coisa, a página muito bem feita, tá? Um sistema lindo de usar. Assim, a aparência do sistema é magnífica. Só que aí, eu fazendo um teste de segurança, né? Teste de segurança a gente está querendo quebrar mesmo. Eu comecei a ver os Ajax todos que chamava na página e descobri que tinha um Ajax que você podia chamar para baixar a base de dados de usuário. Olha que coisa. Não, é a base de dados de usuário inteiro. O que tem aqui? Ó? Tem o nome do usuário, o tipo do usuário, se ele é só de leitura ou leitura escrita, um monte de código aqui, aí em determinado momento aqui, ó, o login do usuário, a senha do usuário está aqui, o status, não sei o que lá, enfim. Não preciso dizer, né? Um absurdo isso aqui, mas acontece. É um caso de real isso daqui. O que é a característica do REST? Então, ele é muito mais leve que o SOAP, é para ser muito mais rápido. Ele foi desenhado para ser stateless. Isso quer dizer o quê? Que
a resposta não pode depender da sessão. O problema é, lembra que a gente falou que o usuário autenticado depende da sessão? Então, se você não tem, se você é stateless, você não tem informação de qual é o usuário logado, tá? Então, em tese, assim, veja, não quer dizer que todo REST seja stateless, tá? O REST pode não ser stateless, mas ele foi desenhado para ser. A ideia do REST é ser rápido, não ter troca. Só que aí tem esse problema. Você tem, se você não sabe quem está logado, como é que você vai saber se a pessoa tem direito de acessar a informação ou não? Então, o ponto que a gente vai fazer aqui é, REST, do ponto de vista de segurança, é um problema. Se você tiver que usar, no mínimo, você vai ter que corromper um pouquinho a ideia do REST para verificar se a pessoa está logada e se ela tem direito de acessar aquela informação, a menos que o seu REST seja apenas para informações públicas. Se for informação pública, não tem problema. O problema só é se essa informação for confidencial, privada e etc. Então, por exemplo, vamos explicar direitinho o que é um AJAX. Imagina essa situação aqui, eu quero fazer uma página para cadastro no meu site, e daí eu quero o nome da pessoa, a empresa, e eu quero que a pessoa clique no país, escolha o país e a região do país, ou estado daquele país. Se eu quiser fazer isso só com HTML, eu posso fazer, né? Eu posso criar um grande HTML com todos os países do mundo e todos os estados de todos os países do mundo. O que vai acontecer nessa página? Vai ficar ultra pesada, vai ficar lenta para carregar, porque é muita região, muito estado, cada país tem um monte de estados, e vai ficar enorme a quantidade de dados nessa página. Então, o que você faz nesse caso? Você faz uma página só com a lista dos países. E na hora que você coloca um JavaScript aqui, na hora que a pessoa escolher o país, esse JavaScript vai chamar um web service, aqui, que vai retornar a lista das regiões daquele país. E aí, dessa forma, essa página carrega rápido, porque embora a lista de países seja uma lista grande, mas não é uma lista tão grande assim, tem o quê? 190, 200 países, sei lá. Mas aí, ou seja, os estados você não precisa baixar todos, só quando você seleciona um país, você baixa só os estados daquele país especificamente. Então você fica chamando esse web service, olha só, o cara escolheu o país tal, retorna aí os estados da Bulgária, aí você tem aqui esse monte de nome aqui que eu não vou saber nem ler. Ah, o cara escolheu o Brasil, ok, Acre, Amazonas, Alagoas, etc. Vai vir os países, os estados do Brasil. Então essa é a ideia do AJAX. O AJAX é um termo Asynchronous JavaScript and XML. Ou seja, repara que o AJAX originalmente funcionava com XML, tá? Os primeiros AJAX era tudo com XML. Hoje em dia ninguém usa mais XML. Todo mundo usa REST para isso. Assim, de novo, dá para usar? Dá para usar. Pode ter sistema por aí que usa? Pode ter sistema que usa. Eu digo, na prática, pouca gente usa isso porque o REST virou meio que um padrão para AJAX. Então, embora AJAX tenha um X aqui, que é justamente de XML, acaba sendo usado como o REST, né? Talvez tivesse que mudar para AJAX, para botar que é o JSON aqui no retorno, né? AJAX. Não é uma boa ideia isso, deixa para lá. Enfim, a ideia é justamente essa, tornar as páginas mais rápidas para você acessar isso daí. E como é que funciona o AJAX? Então, como eu disse, o usuário ele acessa a sua aplicação normalmente, baixa aquela página, e dentro daquela página tem um código JavaScript que, se for necessário, aciona o próprio servidor seu aqui para pegar informações adicionais e complementar aquela página. Veja, em tese, ele pode também acessar outros servidores. Ele vai acessar um web service. Se tiver um outro web service em algum lugar com as informações que ele precisa, ele pode acessar lá também. Mas geralmente o AJAX acessa o próprio servidor de onde está saindo a página. Então ele manda o HTTP request, baixa aquela página naquela aplicação e o AJAX vai acessar este próprio servidor aqui. E bom, que tipo de ataques você pode ter sobre o AJAX e sobre esses outros web services também? O ponto é, o atacante pode chamar diretamente esses web services, lembra? Tanto web services para AJAX quanto web services para outras situações, web services normais.
é uma página web, é exatamente como uma página web. Você dá um request e recebe um response. E se tiver informação sensível ali, meu amigo, você vai receber informação sensível. Mais do que isso, você pode fazer um SQL injection nessa página? Pode. Se aquele web service Ajax acessa o banco de dados, cria uma query para responder o resultado, dá para fazer um SQL injection ali, dá para fazer um monte de coisa. Todos esses ataques que caem numa página normal caem também num web service. Então é muito importante você verificar esse tipo de coisa. Como fazer um web service seguro? Então é aquilo que eu falei para vocês. O ideal é você tem que checar em cada web service se o usuário está logado, se ele tem direito de acesso àquela aplicação. Mas mais do que isso, você tem direito de acesso àquela aplicação, àquela função do web service específico e àquela informação que o web service está retornando. Lembra sempre? São essas três coisas. O usuário tem que estar logado, tem que ter acesso à função e tem que ter acesso ao dado. Pois bem, além disso, web service sempre com HTTPS. Então, você fala assim, não, mas eu tenho aqui um web service meu, REST, rapidinho, que é para pegar CEP de residência. Então, como o CEP não é dado confidencial, eu vou usar HTTP só nesse RESTzinho. Não pode usar, porque lembra, o cookie de sessão vai ser enviado também nesse caso. Então, se você deixar um HTTP no meio da sua aplicação, um atacante consegue pegar o seu token de sessão, consegue fazer um ataque do tipo A2, que a gente falou aqui na aula anterior, consegue pegar, sequestrar a sua sessão e passar a usar o sistema como se fosse você. Então não pode, HTTP, esquece HTTP, não existe mais isso. É tudo HTTPS com certificados digitais. Se é entre dois sistemas, você tem que ter certificados digitais nas duas pontas, como a gente falou lá na parte de exposição de dados sensíveis. Pois é, Ajax, sempre com HTTPS também, não tem desculpa, não existe mais HTTP, acabou. E você verificar, lógico, o controle de acesso pela seção do browser, ou seja, pela seção do navegador, se o usuário está logado, se ele tem direito de acessar aquela informação e tudo mais. Então é muito importante esse tipo de controle de segurança em web services. Tem algumas outras coisas aqui que é só para a gente colocar como um complemento, mas a gente vai falar mais adiante, que são problemas também que podem ter quebra de autenticação. Na verdade, pode quebrar também na parte de exposição de dados sensíveis, mas existem alguns outros problemas que vale a pena a gente mencionar. Keylogger, por exemplo, são programas que você instala sem querer, você clica num link, instala na sua máquina um keylogger, e ele passa a monitorar tudo que você escreve no teclado, daí o cara consegue pegar suas informações, contornar o controle de acesso, consegue fazer o que ele quiser, na verdade, com o keylogger. Isso é um problema porque o usuário típico, meu amigo, infelizmente clica em tudo. É uma tristeza isso. O usuário padrão lá na ponta, ele vai clicar em tudo quanto é e-mail. Você foi selecionado para o Big Brother Brasil 46. Você ganhou não sei o que lá, clique aqui para ver como pegar o seu dinheiro. Vai nessa, meu amigo. Vai ter alguém te mandando dinheiro por e-mail, sim. Pode acreditar. O cara vai lá e clica e instala um keylogger na máquina dele. E olha, keylogger, o pessoal acha que, não, mas eu tenho antivírus. O antivírus vai detectar se tiver um keylogger. Não vai. Tem inúmeros tipos de keylogger. O tempo todo eles estão criando keylogger. Eu tenho uma aula que eu fiz numa turma especial minha, só a gente explorando todos esses tipos de keylogger aqui, que você pode fazer no Windows. E isso aqui é no Windows 10, no mais recente. Todos esses keyloggers são possíveis de você implementar, relativamente fáceis de fazer e muito fáceis de instalar se o usuário rodar um programa na sua máquina. Rodou um programa na máquina dele, você instala um keylogger. E ao contrário do que muita gente acha, sim, pode ser que se for um keylogger conhecido, o seu antivírus pegue. Mas se você desenvolver um keylogger, e a gente faz isso numa tarde, é um exercício que eu fazia com o pessoal nesse curso, não está nesse nosso curso de segurança no desenvolvimento, porque não tem nada a ver com segurança no desenvolvimento, né? Mas a gente fazia isso num exercício de uma tarde, você faz um keylogger. E não pega. A gente faz esse teste, você instala o McAfee, instala esses antivírus conhecidos, não pega. Enfim. Um outro problema com relação ao controle de acesso, que a gente vai falar também lá na parte de controle de segurança, é a questão de
o grande problema do controle de acesso no tempo, que é como você controlar os seus usuários na sua empresa. Esse é um fenômeno conhecido em controle de acesso, que é o seguinte: um usuário dentro de uma empresa, à medida que o tempo for passando, ele aumenta o seu direito sobre os sistemas. É um fato isso, é impressionante, é batata esse tipo de coisa. Quanto mais tempo o funcionário trabalha na mesma empresa com os mesmos sistemas, a tendência é ele cada vez mais saber sobre o sistema, saber burlar o sistema, inclusive. Tem algumas empresas, tem lojas aqui no Rio de Janeiro que proíbem funcionários com mais de 2 anos. Vocês sabiam disso? O funcionário entra, começa a trabalhar lá. Se em 2 anos ele não foi promovido a diretor ou a gerente, é demitido. Ponto final. Não fica mais de 2 anos. O motivo disso, na verdade, tem mais de um motivo. Não é só por este motivo. É também por questão trabalhista, para evitar processo trabalhista muito caro. Mas esse é um dos motivos, porque as pessoas começam a saber como o sistema da loja funciona, aí começa a descobrir que dá para burlar daqui, dá para burlar dali, e é incrível como sempre acontece isso. E por que isso acontece? Bom, você está trabalhando numa função na loja, então você tem direito de acessar o sistema para fazer determinadas coisas. Amanhã você é transferido para um outro departamento. Aí, o que vai acontecer? Para você trabalhar no outro departamento, você precisa pedir acesso a outras funções. Mas você acha que eles vão lembrar de tirar suas funções antigas? Pode ser que lembrem, mas pode ser que não. Na maior parte das vezes não lembram. O resultado é, à medida que você está naquela empresa há muito tempo, você sempre lembra de pedir mais acesso ao sistema, porque, lógico, senão você não consegue trabalhar se você não tiver acesso ao sistema. Mas é muito raro você lembrar de pedir para desligar a função anterior, desligar o acesso anterior. E com o tempo as pessoas acabam acumulando muito direito de acesso. E aí chega no problema de impactar na segregação de funções. O que é segregação de funções? Algumas funções de uma empresa são muito sérias, então, para evitar um golpe, você segrega essas funções. Nenhuma pessoa pode ter acesso a tudo. Então, por exemplo, uma empresa que... a pessoa que pode cadastrar uma despesa para pagamento, não pode ser a mesma que vai aprovar essa despesa, nem a que vai realizar o pagamento. Por quê? Porque daí você garante que vai diminuir a quantidade de fraude. Essa pessoa aqui vai ficar sem jeito de cadastrar um pagamento fraudulento, porque pode ser descoberta por essa pessoa aqui. E mesmo que essas duas aqui combinem, pode ser descoberta pela pessoa que vai realizar o pagamento. Então cria-se uma dificuldade para alguém que queira burlar o sistema, que queira cadastrar conta para pagamento indevido. E isso é uma coisa que acontece, tá, gente? O que tem de empresa aí que tem caixa de pequenas despesas, então, se o empregado, sei lá, comprou um pendrive na rua, precisou comprar um pendrive urgente, ele compra do bolso dele e depois dá entrada num pedido de reembolso na empresa. Isso vai ser aprovado e vai realizar o pagamento. Mas o que tem de gente que abusa desse sistema é complicado. Se tem mais de uma pessoa, é complicado, porque como é que ela vai conseguir justificar essa coisa que ela comprou que não era para comprar, né? Agora, se a pessoa está há muito tempo lá no sistema, ela foi ganhando direito, de repente ela tem agora todo o ciclo de pagamento na mão dela. Aí, meu amigo, vira festa. Vira mesmo, tá? O pessoal não tem vergonha nenhuma. Aprova um monte de coisa e paga ele mesmo, pronto. Tira dinheiro da empresa. Teve um caso que eu fiz numa empresa, uma grande empresa alimentícia, que tinha uma situação desse tipo. O pessoal tinha criado uma mini quadrilha lá dentro, com uma pessoa que cadastrava, que aprovava e que fazia o pagamento de despesa. Então eles já tinham um esqueminha, eles davam entrada dizendo que gastaram sei lá o que em caderno, folha, máquina Xerox, essas coisas, que são despesas correntes do coisa, mas botavam um valor lá em cima. Mas como era ela mesma que botava, aí a outra amiga aprovava, e a outra lá também estava no esquema, pagava e ninguém ficava sabendo. Gente, contabilidade de empresa muito grande, empresa pequena não funciona isso não, tá? Mas empresa muito grande é tanto número, é tanta despesa, tanta coisa, que às vezes tu bota um pagamento lá de 500 mil reais e o pessoal nem percebe, passa, nem percebe o problema. Então, um dos problemas do controle de segurança, controle de acesso, é evitar também esse tipo de coisa. A gente vai falar mais sobre isso lá na parte de controle de segurança, então não vou falar muito, mas é importante vocês saberem que existem sistemas chamados de gestão de identidade, cujo objetivo é exatamente isso, fazer essa gestão de controle de acesso para evitar esse tipo de acúmulo de poder do usuário ao longo do tempo. Esse é o tipo de coisa que é muito séria em grandes empresas.
eles têm um sistema de perfil, que eu não vou falar muito isso aqui, porque a gente vai falar mais adiante, então não vale a pena, mas só para vocês saberem que existe isso também. Isso também é encarado como quebra do controle de acesso, porque se o usuário consegue ter muito acesso, ele, em última análise, está quebrando também a política de segurança da empresa.